Há uma história antiga e misteriosa sobre um homem que recebeu uma missão muito importante e específica. Uma missão que o levou a enfrentar perigos e desafios em uma jornada que o levaria a uma cidade bem distante e a um povo que ele considerava como inimigo. Nessa jornada, vamos aprender lições importantíssimas. Então vamos conhecer a história de Jonas. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Nação Filhos da Promessa. Esse é um canal onde você encontra conteúdo evangélico. Para você que está procurando conteúdo para aprender mais sobre personagens da Bíblia, conhecer melhor as histórias, esse é o canal certo. E sem enrolação, vamos direto para a história de hoje. Jonas era um homem simples que vivia uma época muito diferente da nossa. Ele vivia em uma sociedade antiga, onde as pessoas acreditavam em muitos deuses, e suas vidas eram muito diferentes das nossas. Um dia, Jonas recebeu uma missão muito importante de Deus. Ele foi chamado para a cidade de Nínive, uma grande cidade e muito longe de onde ele morava. Deus queria que Jonas pregasse aos moradores de Nínive sobre a importância de seguir os seus mandamentos e deixar para trás os seus maus caminhos. No começo, Jonas não queria aceitar essa missão. Ele achou que os moradores de Nínive não mereciam ser salvos, e ele próprio não seria capaz de pregar para eles. Talvez a história de Jonas seja ainda mais conhecida por um trecho de sua jornada. Jonas, quando recebe essa missão de Deus, ele não queria falar com aquele povo de Nínive. Isso porque eram povos violentos, muito conhecidos. Sua violência, brutalidade, a forma que eles eram agressivos, todos os maus caminhos que eles faziam. Então Jonas, ele temeu, ele não queria ir até aquele local, ele não queria passar por isso e também não acreditava que aquele povo pudesse realmente se arrepender. Jonas toma uma decisão inusitada e resolve fugir da presença de Deus. Jonas, então, ele vai até um navio, vai ali até uma embarcação, rumo a Tarsis. Ele paga a sua passagem e fica ali no fundo do navio. Porém, Deus, ele não segue as limitações que nós temos, e Deus enviou uma tempestade onde estava aquele barco. Aquela tempestade tinha ventos tão fortes que o navio quase se partiu, quase quebrou. E aí todos os marinheiros, em pânico, cada um começou a clamar ao seu próprio Deus, cada um começou a colocar a sua fé em prática e falar com aqueles que eles acreditavam que eram deuses reais. Mas nada fazia com que aqueles fortes ventos, aquela tempestade toda parasse. Foi quando um dos marinheiros se tocou que Jonas estava dormindo lá no fundo do barco. Desceu e foi até com ele, acordou ele e falou: "Fala com seu Deus, clama o seu Deus, quem sabe se assim essa tempestade não cessa." E nesse ponto, aqueles marinheiros ali, segundo o texto, segundo ali o livro de Jonas, fala que eles lançaram sorte para ver de onde estava vindo aquilo, como que aconteceu, por que eles estavam passando por toda essa tempestade. E justamente a sorte apontou para Jonas. E aí aqueles marinheiros começam a interrogá-lo, perguntar de onde ele veio, que Deus que ele teme, enfim, o que estava acontecendo. E Jonas fala que ele era hebreu e que ele temia a Deus, Deus dos céus, Deus da terra, Deus de tudo que havia. E que Deus havia mandado ele numa missão e aí eles questionam: mas como vamos fazer para parar essa tempestade? E ali eles tentavam ali até remar, voltar com o navio de volta para a cidade que eles saíram, mas não conseguiam. Era muito forte aquele vento, era muito forte aquela tempestade. E sabe como fizeram para parar aquela tempestade? Jonas, ele diz para aqueles homens que o joguem no mar, que aí toda aquela tempestade ia parar. E assim aqueles homens fizeram. Quando eles jogam Jonas ali no mar, toda aquela fúria, todo aquele alvoroço que estava, tanto o vento quanto o mar agitado, tudo aquilo se acalmou. E aqueles homens começaram a temer a Deus, o Deus que Jonas servia. E também logo em seguida vem a parte mais conhecida da história, que é quando Jonas é engolido por um grande peixe. Acredito que seja uma baleia. A Bíblia fala que é um grande peixe. E ali Jonas fica dentro daquele peixe por 3 dias e 3 noites. E Jonas só sai dali quando ele ora a Deus, quando ele clama a Deus, quando ele
ele se arrepende da decisão de fugir, ele clama a Deus e agora ele tem a certeza que vai completar a missão que Deus deu a ele. Jonas decidiu que faria a vontade de Deus e seguiu em frente com a sua missão. O caminho até Nínive era muito longo e perigoso, e Jonas passou por muitos desafios pelo caminho, mas ele continuou acreditando que Deus estava ao seu lado e que ele iria conseguir completar essa missão. Quando chegou em Nínive, Jonas começou a pregar para os moradores, como Deus havia pedido. Surpreendentemente, os moradores ouviram com atenção e muitos deles se arrependeram dos seus maus caminhos. Eles conseguiram os mandamentos de Deus e mudaram suas vidas para melhor. Jonas ficou muito feliz com o sucesso de sua missão, mas também ficou surpreso e até mesmo um pouco decepcionado. Ele não conseguiu acreditar que Deus teria misericórdia com um povo que era tão mau. No final, Jonas aprendeu uma grande lição. Ele ouve que Deus é um Deus de amor e misericórdia, e que está sempre disposto a tolerar aqueles que se arrependem dos seus erros. Ele também percebe que ninguém está acima da salvação e que todos merecem uma chance de mudar suas vidas para melhor. Essa história de Jonas é uma de muitas histórias da Bíblia que nos ensinam a importância de acreditar em Deus e seguir os seus mandamentos. É uma história de perseverança, coragem e amor. Olhando para a história de Jonas, é muito fácil a gente apontar o erro quando a gente olha para um personagem da Bíblia, né? Que nem no caso Jonas fugiu da missão que Deus deu para ele. Claro que teve um motivo para ele fugir, ele temeu pela vida dele, ele temeu porque era uma missão de grande responsabilidade. Mas todos os dias, Deus ele tem planos para nós. E aí fica uma grande questão. Será que a gente tem realmente feito o que Deus tem colocado em nossas vidas? Será que talvez a gente não abandone os sonhos que Deus tem colocado para nós por medo, por receio do que pode acontecer, por medo da rejeição das pessoas, por medo do tamanho do desafio que podemos enfrentar, ou até mesmo o desconhecido, porque o futuro para nós é desconhecido, a gente não sabe o que nos espera lá na frente. Então, a gente tem que refletir muito sobre a história de Jonas. Jonas não acreditava que aquele povo pudesse se arrepender porque eles tinham um histórico violento, um histórico de muito sangue na história daquele povo. Mas foi justamente a jornada de Jonas o levou a acreditar que eles pudessem se arrepender, assim como Jonas se arrependeu de fugir de Deus. Será que eu e você, nós estamos fazendo realmente o nosso melhor para Deus? Ou a gente, a cada vez que recebe uma ordem, cada vez que a gente recebe ali uma regra, recebe ali uma orientação, a gente fica questionando, mas eu não gosto disso, mas eu não gosto daquilo, mas eu não quero fazer isso, mas eu vou fazer do meu jeito. Então que com essa história a gente possa também refletir sobre a nossa jornada com Deus. Que através dessa história nós possamos fazer uma reflexão da nossa própria história e começar a caminhar certo, começar a caminhar por um caminho mais reto, um caminho em que as pessoas possam olhar para a nossa jornada e ver Cristo nela. Espero que você tenha gostado e que essa história tenha te inspirado de alguma forma. Que Deus abençoe a sua vida, um forte abraço e fiquem com Deus.